Hoje eu quero falar com vocês sobre esse tema, né? Procrastinação. Não sei se alguns de vocês já ouviram falar, alguém sabe o que significa, mas a procrastinação é algo que afeta muito as nossas vidas e quase que 100% das coisas que a gente não consegue resolver nas nossas vidas tem como razão aí principal esse tema, procrastinação. Por isso que eu já abro essa palestra com essa expressão aí: trate da sua procrastinação ou ela vai tratar de você. E é exatamente assim que acontece, né? Pode ver, observar que tem ali um bonequinho na cadeira com computador, tem atividades para fazer, ele não está fazendo e aí o mal se aproxima, né? A linha daquilo que é ruim vai se aproximando e ele está prestes a encarar um grande problema pelo fato de estar procrastinando, tá? Mas de repente, se tem alguém que nunca ouviu falar de procrastinação, do que seja, né, a gente vai então entender o que significa, o que é isso, o que é procrastinação. Procrastinação é o comportamento que a gente acaba tendo de adiar tarefas que são importantes, tá bom? Repara que eu não estou dizendo que procrastinação é o hábito de não realizar as tarefas, tá? Procrastinação é o hábito de adiar tarefas, e não são quaisquer tarefas, são aquelas tarefas que são importantes, tarefas que são essenciais, e você não pode deixar de fazer, mas que por algum motivo vai empurrando, vai fazendo outras coisas e deixa aquilo que é mais importante de lado, né? Deixa de fazer aquilo que realmente importa. E isso realmente é um mal que ataca aí a gente e, infelizmente, não tem como a gente tratar da procrastinação de uma forma definitiva, porque ela faz parte do próprio instinto humano, né? Todo ser humano ele acaba procrastinando. Não existe essa de matar a procrastinação, eliminar a procrastinação, parar definitivamente com a procrastinação. Por isso que eu coloquei lá no início, no primeiro slide, tratar. Procrastinação a gente trata, né? Não tem como a gente matar a procrastinação. E a gente vai entender por quê um pouquinho mais lá no finalzinho da palestra. Tá? Então, agora que a gente já sabe o que é procrastinação, o hábito de adiar tarefas importantes, e eu nem digo o hábito, tá? Eu digo comportamento, porque é uma coisa que já fica no corpo, não é mais uma questão só de mentalidade. O corpo já está condicionado àquele hábito de adiar tarefas importantes. Mas existem aí algumas razões, alguns motivos que fazem a gente procrastinar. E é exatamente esses motivos aí que eu vou começar a compartilhar com vocês. Por que nós procrastinamos? Tem alguns motivos aí que a gente acaba se pegando em meio a esse mau comportamento. O primeiro deles é a habilidade que o ser humano tem de se envolver com mentiras, né? De não ser verdadeiro. Por uma série de motivos, a gente vive mentindo, né? A gente tem essa habilidade de não ser verdadeiro, de não ser honesto conosco e com os outros. Então, a gente acaba não sendo honesto com o fato de que determinada atividade, tarefa, coisa, problema precise ser resolvido. E a gente vai mentindo para a gente mesmo e para todo mundo, né, que outras coisas são mais importantes do que aquela que realmente importa a gente resolver
ou fazer. E aí essas mentiras que a gente vai alimentando fazem com que a gente procrastine, né? Um outro grande causador da procrastinação é o vício, né? Os vícios, eles acabam impedindo que a gente também realize as tarefas que são importantes. A gente tem esse hábito de colocar outras coisas irrelevantes no lugar daquelas que são importantes, porque elas geram um pouco mais de satisfação. E aquela satisfação momentânea, ela acaba tomando o espaço daquilo que realmente deveria estar sendo resolvido. Então, por exemplo, a gente tem algo importantíssimo para resolver naquela determinada hora, daquele determinado dia. Mas aí a gente acaba tendo uma certa indisposição e a gente vai ver alguma coisa mais interessante na internet, vai assistir alguma programação que de repente agrade mais um pouco, a gente de repente vai dar um passeio em algum lugar, né? A gente prefere alimentar algum vício, algo que nos satisfaça momentaneamente, em lugar de resolver aquilo que realmente mais importa. Tá? Então, os vícios, eles acabam sendo grandes causadores aí da procrastinação. Uma outra razão de nós procrastinarmos é o perfeccionismo. O perfeccionismo é aquele hábito de querer fazer tudo certinho nos seus mínimos detalhes. E ao querer realizar tudo nos mínimos detalhes, tudo certinho, bonitinho, a gente acaba deixando para depois o que deveria estar sendo feito imediatamente, o que deveria ser feito imediatamente. Tá? Então, tem até uma expressão que a gente usa muito nos momentos de sessão de coach, a gente fala é melhor o feito do que o perfeito. Tá? Melhor o feito do que o perfeito, porque feito é realizado. O aperfeiçoamento a gente vai obtendo depois. A gente faz, verifica os resultados, e aí, se os resultados não estiverem de acordo com o que a gente planejou, a gente vai e trabalha em cima daquele resultado para aperfeiçoar, mas pelo menos a gente fez. Agora, enquanto a gente quer manter aquele comportamento de só querer fazer quando tiver 100%, a gente não faz. Inclusive, essa aí foi uma postagem que eu fiz agora por último, né, lá no Pérolas da Jornada. Né? Não é preciso a gente ter todos os sinais abertos para a gente começar a andar, na semelhança da simbologia aí do trânsito, né? Os sinais eles vão abrindo em etapas e cada sinal que é aberto eu avanço e aguardo um outro a ser aberto para então eu continuar. Se eu ficar esperando todos os sinais serem abertos para então eu dar início à minha trajetória, eu vou ficar esperando a vida toda, porque não é assim que funciona. Então, o perfeccionismo, muitas das vezes, é um grande causador de procrastinação. A gente fica esperando aquele momento perfeito para poder fazer aquilo que é importante e a gente acaba nunca fazendo. Um outro causador aí, né, de procrastinação é o medo. Né? Os medos eles fazem a gente procrastinar sempre. A gente tem diversos medos, né, diversas coisas que fazem a gente se sentir inseguro, memórias, experiências negativas. Então, de repente, tem algo que eu preciso resolver, algo que eu preciso fazer que é extremamente importante, não pode passar daquela determinada data, daquele determinado horário, mas sempre que eu me pego pensando em experiências anteriores, onde eu me frustrei, me machuquei, aquilo me dá uma angústia e eu então me rendo ao medo. E o medo faz com que eu procrastine, porque eu estou com medo, então eu deixo para fazer depois, quando eu estiver com mais coragem. Né?
e aí eu acabo procrastinando, não fazendo o que eu tenho que fazer, porque eu me deixo ser dominado pelo medo. Uma outra causa aí para a gente procrastinar é também a monotonia, incomodando pelo fato de serem monótonas, pelo fato de serem não serem tão interessantes, tá? E aí essa monotonia faz com que a gente adie aquilo que precisa ser feito e é importante. Outra razão da gente procrastinar são as dificuldades, né? As dificuldades, elas fazem com que a gente sempre empurre para depois aquilo que precisa ser feito. Então, porque é muito difícil, eu vou empurrando com a barriga e eu deixo para depois aquilo que eu precisava fazer agora, né? Então, sempre que a gente se rende às dificuldades, a gente acaba procrastinando, tá? Outro causador aí da procrastinação é a preguiça, ok? A preguiça muitas das vezes faz a gente empurrar para depois tarefas que a gente tem que fazer imediatamente. E aí tem uma grande diferença, né? A procrastinação, ela é quase que uma preguiça, mas a preguiça é uma coisa e a procrastinação é outra. A preguiça é você não querer fazer. A procrastinação é você adiar. Então, pelo fato de eu não querer fazer alguma coisa, eu acabo adiando. E aí a preguiça acaba sendo uma grande causadora da procrastinação também. Adorar fazer planejamentos também é um grande causador de procrastinação. Tem gente que adora planejar, fica planejando, 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 planejando e nunca põe aquilo que está no planejamento na prática, né? O que está no papel põe para resolver na prática. Então, ficar só planejando é um grande causador aí de procrastinação. Depois do planejamento, a gente também tem o esperar sem fazer esforço, né? Porque a gente tem esse hábito de querer coisas sem esforço, então a gente acaba procrastinando, a gente gosta de coisas mais fáceis. E tudo aquilo que exige um determinado esforço, uma dedicação, um tempo, a gente acaba sempre deixando para depois. E um outro causador da procrastinação é a recompensa rápida, né? Todo mundo tem esse vilão dentro de si, de querer resultados imediatos, querer coisas rápidas, né? Não quer demorar o tempo que o processo exige para então ter aquele resultado. E aí acaba procrastinando, né? Além todas essas razões que eu mostrei aí para vocês, também tem os amigos. Muitas das vezes os amigos são grandes causadores de procrastinação, porque eles acabam nos tirando do foco, né? Amigos, amizades, às vezes não favorecem as nossas vidas e aí por querer estar aí bem com os amigos, muitas das vezes a gente vai adiando aquilo que é importante de ser resolvido imediatamente, tá? Então esses são os causadores aí da procrastinação, motivos que fazem a gente acabar deixando para depois tarefas que a gente tem que fazer num determinado momento e a gente não pode deixar passar. E aí, como é que funciona o ciclo da procrastinação? Ele funciona assim: você tem algo para fazer, tá? Aí pode reparar que tem aí uma pranchetinha com os objetivos, né? Você tem algo para fazer. Aí, de repente, você decide, peraí, vou tomar um café. Aí você vai lá tomar o café. Nisso que você vai tomar o café, você acaba percebendo no celular ou no computador que tem um e-mail que precisa ser aberto. Aí você vai abrir o e-mail. Quando você abre o e-mail, você percebe que tem uma notificação
no Facebook. Então você vai lá e vai entrar no Facebook para ver essa notificação. Ao entrar no Facebook, você acessa alguns conteúdos da internet, porque você já está ali mesmo, né? Então vamos dar uma olhada. Nisso que você está lá olhando algumas informações na internet, você volta de novo lá no Facebook, porque percebeu que tem 2 notificações no Facebook. Então você já demorou um tempinho fazendo algumas coisas, então você acaba levantando para beber uma água, né? E aí você vai beber essa água e aí você inicia uma conversa no corredor, no meio do caminho, encontra com alguém, começa a conversar. Isso que você começa a conversar, você lembra que tinha algumas atividades que você precisava fazer. E aí, quando você percebe que tinha que fazer essas determinadas atividades, você percebe que já passou o tempo e você não fez nada. E é assim que o ciclo da procrastinação acaba funcionando. A gente sempre se percebe em meio a esse ciclo vicioso aí de procrastinação, tá? É terrível, porque não tem a menor chance, a gente se vê impotente diante disso. A gente tem esse hábito e essas razões que eu citei fazem com que a gente entre nesse ciclo e a gente fique girando nele direto. Eu quero falar também um pouco sobre as consequências da procrastinação. Tá? A procrastinação acaba trazendo como consequências a vergonha, né? Porque nós nos sentimos realmente envergonhados por não conseguirmos realizar aquilo que realmente era importante, por perder tempo com outras coisas irrelevantes, né? não necessárias. Essa vergonha acaba provocando em nós um sentimento também de culpa. A gente se sente culpado pelo fato de não ter realizado aquilo. A gente percebe que foi culpa nossa aquilo não ter acontecido. E essa vergonha e essa culpa acabam gerando em nós estresse. E além de nós ficarmos com todo esse estresse resultante da nossa procrastinação, acaba surgindo em nós também uma inveja, porque a gente percebe que outras pessoas conseguiram alcançar os seus objetivos, alcançar os seus resultados, e nós, que ficamos procrastinando, não conseguimos alcançar, ou então estamos fazendo tudo de última hora por causa disso. E é exatamente essa última consequência da procrastinação. A gente acaba criando o hábito de ser um mestre da última hora. A gente deixa tudo para fazer no último momento. E são consequências aí devastadoras desse ciclo da procrastinação. Segundo um historiador chamado Cyril Northcote Parkinson, existe uma lei que determina que para a realização de cada tarefa a gente precisa de um espaço de tempo acumulado. Então, se nós não realizarmos, de acordo com esse gráfico que está aparecendo aí na tela, se nós não realizarmos as tarefas de acordo com o tempo em que cada uma necessita para ser realizada, elas vão se acumulando. E aí, quando a gente deixa para fazer, elas já estão no seu pico, elas já estão no ápice, e a gente acaba, ao invés de fazer uma tarefa dentro do seu tempo ideal, a gente acaba demandando mais esforço, demandando mais sacrifício para realizar um monte de atividades que foram ultrapassadas. E essa lei ela foi revelada por esse historiador pela primeira vez em 1955. Então, como lidar com a procrastinação, uma vez que a gente sabe que não tem como acabar definitivamente com ela e que ela sempre vai estar aí dentro do nosso dia a dia? Como a gente pode lidar com essa procrastinação? Aí eu trago algumas dicas, tá? A primeira dica delas é: tenha foco. Desenvolva o hábito de focar
nas atividades. Sempre que você tiver uma atividade importante, uma tarefa importante para ser realizada, foque nessa tarefa. Não desvie a sua atenção, mantenha o foco naquilo que você está fazendo até que aquilo tenha sido concluído. Defina suas prioridades. Muitas das vezes a gente procrastina porque, além de não termos foco, nós também não definimos prioridades. Então, todas as tarefas elas acabam surgindo diante de nós e a gente acaba se envolvendo com elas de forma aleatória. Quando nós definimos aquilo que é importante, nós focamos naquilo que é importante, aquilo é caracterizado como uma prioridade, então eu não deixo ela para depois. A gente tem que aprender a priorizar aquilo que é importante, aquilo que eu tenho que focar é minha prioridade. Eu não vou fazer nenhuma outra coisa antes de resolver isso. Uma dica também muito boa para lidar com a procrastinação é transformar os sonhos em visões de futuro. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem o sonho de realizar determinada coisa, mas a gente nunca consegue realizar, porque a gente só fica no sonho. Essa é a maior característica do sonho. O sonho é aquilo que é intangível, é aquilo que eu não consigo apalpar. Eu não preciso fazer esforço, eu não preciso ter nenhuma atitude para sonhar. É simplesmente sentar num lugar e ficar ali viajando, exatamente como a imagem da esquerda está mostrando. Eu não preciso fazer nada, eu só preciso imaginar. Agora, quando eu pego esse sonho, quando eu pego esse objetivo e eu transformo ele em visão de futuro, eu defino um planejamento, eu defino ações, eu defino atitudes que eu vou ter que tomar para que esse sonho deixe de ser um sonho e passe a ser uma realidade. E aí, sendo uma visão de futuro, eu vou em busca dela, porque no futuro ela tem que ser concretizada, tá? E aí, para transformar esses sonhos em visão de futuro e para eu conseguir tirar do campo da imaginação e trazer para o campo da realização, eu preciso definir os alvos. Esse meu sonho, esse meu objetivo, esse algo que eu quero realizar, que eu vou focar, que eu vou definir prioridades para poder realizar e não ficar só no sonho, eu vou definir alvos. Tá? Por que eu defino alvos? Porque alvos eu tenho que acertar, são objetivos, eu tenho que alcançar. E alvos e objetivos demandam ações. Eu vou ter que sair do meu lugar, eu vou ter que me mover em direção. E aí, definindo alvos, eu consigo então alcançar a minha visão de futuro. Eu tenho a necessidade de realizar algo. Esse algo eu divido ele em partes, passos que eu vou ter que dar até alcançar esse objetivo maior. E eu divido em pequenos passos que eu vou ter que dar para chegar até lá. E esses pequenos passos são os meus alvos. Eu preciso definir esses alvos. Eles precisam estar claramente estabelecidos para que eu possa agir, para que eu possa executar e estar assim caminhando até a realização da minha visão de futuro. Ao definir os meus alvos, eu também preciso ter metas, ou seja, cada passo daquele que eu vou dar em direção à minha visão do futuro, em direção àquilo que eu preciso realizar, eu preciso definir em quanto tempo eu vou tomar cada uma daquelas ações para que então a outra possa ser tomada em seguida. Porque é exatamente isso que a procrastinação encontra como oportunidade, a falta de metas. Olha o que está escrito aí no slide. A liberdade desenfreada é um desastre para o procrastinador. Quando eu defino metas, eu tenho objetivo, eu tenho alvos, passos definidos e eu tenho tempo definido para cada um deles, eu fico sem essa liberdade desenfreada. Então, não tem como eu procrastinar. Eu tenho que agir para alcançar os meus resultados. Tem uma história muito interessante de um conquistador espanhol conhecido por ter destruído o Império Azteca e conquistado o território do México para a Espanha. O nome desse conquistador espanhol é Hernando Cortés. Tá? Hernando Cortés, numa investida espanhola em busca das terras do México, que hoje nós conhecemos como México,
ele acabou se deparando com o fato de que o Império Azteca, os astecas viviam naquela região, e para conquistar aquela região eles teriam que lutar contra os astecas e vencer os astecas. E não tinham outra forma disso acontecer. Para conquistar, eles tinham que lutar, eles tinham que encarar aquele desafio. E quando eles se depararam com as terras do México e viram os astecas armados e preparados para lutar contra eles, esse Hernando Cortés percebeu que os seus tripulantes estavam começando a ficar com medo e ficavam adiando a chegada até a terra para entrar no confronto e conquistá-la. Então o que ele fez? Ele deu ordem para todos os tripulantes queimarem os seus navios, e eles foram obrigados a pegarem os seus barquinhos e irem em direção à terra, e eles não tiveram outra opção senão encarar os astecas. E eles encararam os astecas, eles enfrentaram, lutaram, venceram e conquistaram o território do México. Isso muitas das vezes é o que a gente precisa fazer em relação à realização daquilo que a gente quer para a nossa vida. Se a gente ficar adiando, se a gente ficar buscando outras coisas para fazer, ao invés de encarar logo o que tem que fazer e fazer de fato, a gente nunca vai conquistar. Então a gente tem que queimar os nossos navios, né? A gente tem que perceber quais são os navios, quais são os recursos que a gente precisa abrir mão para que a gente não tenha uma outra opção senão enfrentar aquele desafio e vencer. Tá? Então a gente precisa fazer como Hernando Cortés: queima os navios e parte em busca da conquista. Uma outra técnica e dica importante é de um palestrante que compartilhou que quando ele era novo, a mãe dele sempre ficava pegando ele, adiando alguma tarefa importante de ser feita. E ela passou a criar um hábito com ele. Todas as vezes que ele tinha que fazer a determinada tarefa, ela percebia que ele estava adiando, ele estava procrastinando, ela chegava perto dele e fazia uma contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1... Pronto, vai fazer agora. E ela não saía de cima dele enquanto ele não fizesse essa atividade. E ele acabou percebendo que isso ajudava e ele levou isso para o restante da sua vida. Então, todas as vezes que ele tem que fazer alguma coisa que ele se percebe querendo procrastinar, ele toma essa mesma atitude, ele faz essa contagem regressiva. Ele para, 5, 4, 3, 2, 1, bora fazer agora. Pum! E é isso que muitas das vezes a gente tem que fazer. Respira, conta de 5 até 0 e parte para cima e vamos fazer. Tá? Uma dica importante também é que quando a gente precisa fazer algo e esse algo é tão desafiador a ponto de fazer a gente procrastinar, a gente precisa perceber que a gente não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Né? Se for um grande desafio, a gente pode começar aos poucos. O fato de começar aos poucos já nos dá essa chance de lidar melhor com a procrastinação. Então, por exemplo, se eu vou correr uma maratona e eu não estou em forma para correr uma maratona, como é que eu faço? Eu começo correndo 5 minutos, depois eu aumento esses 5 minutos para 15 minutos, depois desses 15 minutos eu aumento para 45 minutos, e quando eu percebo, eu já estou correndo uma maratona, porque aquele começo aos poucos me deu a condição de ficar preparado para então alcançar o objetivo maior. Então é assim conosco também. Às vezes a gente, por não conseguir alcançar imediatamente o nosso resultado, a gente desanima. Mas se a gente começar aos poucos, a gente vai perceber que a gente vai estar fazendo e a gente vai estar indo em direção. Então comece aos poucos, faça aos poucos e você não vai dar lugar para procrastinação. Tem uma imagem interessante aí que eu quero compartilhar com vocês. Dá uma olhada em todas essas imagens. A gente tem aí nesse quadro, né, a imagem de uma charrete, a gente tem a imagem de um carro, a gente tem a imagem de uma bicicleta, de um trem, de um navio e de um avião. E aí eu pergunto, só para vocês refletirem, qual a diferença entre todos esses meios de transporte? Qual a diferença? Pensa um pouco aí.
A diferença é que todos os transportes, com exceção do avião, podem parar durante a sua trajetória e nenhum acidente vai acontecer. Agora, o avião, se o motor dele parar em pleno voo, um grande acidente vai acontecer. Então essa é a grande diferença. De todos eles, o único que não pode parar é o avião. E para a gente lidar com a procrastinação, a gente tem que fazer do mesmo jeito. A gente não pode parar. Se a gente tem que fazer algo, a gente tem que pegar e fazer até terminar. A gente não pode parar. Aconteça o que acontecer, a gente não pode parar, porque senão um grande acidente vai ocorrer. Uma outra dica interessante, além dessas aí que eu estou passando, é a gente também ter um amigo supervisor. Ter alguém que fique acompanhando a nossa vida e que possa estar sempre dando aqueles toques. Eu não gosto muito de usar o termo cobrar, porque é meio pesado, nem todo mundo consegue lidar com ele, mas a gente pode e deve ter alguém que fique sempre junto de nós, nos indicando, nos sinalizando: olha, você está parando, tem um objetivo, tem um alvo, tem algo a ser cumprido, vamos lá, não desanima não. Então tenha um amigo supervisor, alguém que esteja junto, acompanhando e que possa te dar uns toques, porque a gente precisa. Se deixar por nossa conta, a gente acaba se sabotando e nem percebendo e entra na procrastinação. Tenha autodisciplina, né? Não espere ninguém carregar as suas energias. Carregue as suas energias, busque disposição própria e parta para cima daquilo que você precisa fazer. Uma outra dica interessantíssima para a gente ir fechando essa palestra sobre a procrastinação, sobre como lidar com a procrastinação, é: pare de pôr a culpa no seu passado e de colocar esperanças somente no seu futuro. Viva intensamente o seu presente. É agora, vivendo intensamente o presente, que a gente faz algo acontecer. Ficar culpando o que aconteceu no passado, ou se culpando pelo que aconteceu no passado, ou ficar só alimentando esperanças no futuro, não vai levar a gente a lugar nenhum. O que vai levar é fazer agora, no presente, é viver de forma intensa o presente, realizando. Lá no seu futuro, a pessoa que você se tornou vai encontrar a pessoa que você queria ter se tornado. Então queira agora se tornar uma pessoa que você quer encontrar lá no futuro, porque lá no futuro você vai encontrar exatamente quem você quis ser aqui no passado. Então queira, tá ok? Eu vou deixar como um gancho aí pra gente na próxima palestra uma dinâmica que foi desenvolvida por esse palestrante aí, né? Falando sobre a mente de um procrastinador, ou o cérebro de um procrastinador. Tim Urban é um projeto que foi desenvolvido por esse palestrante que eu vou estar falando na próxima palestra que a gente vai realizar, e a gente vai ver como é que funciona a dinâmica do cérebro de um procrastinador. Quando a gente está procrastinando, como é que o nosso cérebro funciona. Então não percam a próxima palestra, porque além de tudo que a gente viu hoje, né, o que é a procrastinação, quais são as causas da procrastinação, como funciona o ciclo da procrastinação, quais são as consequências e como lidar com a procrastinação, a gente vai entender como é que funciona o cérebro e a gente vai ter maior domínio ainda sobre essa questão da procrastinação. E vai ser muito legal, tenho certeza de que vocês vão gostar muito dessa dinâmica que foi desenvolvida por esse palestrante e que está sendo muito útil, principalmente na área de treinamento e desenvolvimento pessoal, né? Melhoria de qualidade de vida. Além dessa palestra 2 que a gente vai estar realizando aí, na data que eu vou passar mais à frente, quem estiver conosco vai também ganhar um grande presente. Então, não deixe de participar da próxima palestra, porque nela eu vou estar passando para vocês um presente exclusivo que vai ser muito bacana, vai ser muito importante, muito útil para cada um de vocês. Eu tenho certeza de que vocês vão gostar demais, tá ok? Agradeço muito por todos vocês que estiveram conosco aqui nessa primeira palestra. Tá? Já vou estar encerrando, a gente vai estar fazendo as considerações assim que eu
fechar esse slide. E eu também quero que vocês participem lá no grupo, deixando as suas ressignificações, dizendo por que valeu a pena assistir a essa palestra e o que ela trouxe de importante para a vida de cada um de vocês, tá ok? Tudo de bom, fique com Deus, continuem avançando rumo aos objetivos de vocês e não parem por nada. Lidem com a procrastinação, porque senão ela vai acabar tratando de cada um de vocês. Forte abraço e até a próxima.